Nesse vídeo eu quero destacar o nome de algumas mulheres que ocuparam um lugar especial na história da igreja. Eu quero começar com Isabel, a rainha católica. Ela viveu entre 1451 e 1504. Para o historiador Justo Gonçalves, os desejos reformadores na Espanha são devidos em grande parte a Isabel, a católica. Ele escreve que a reforma na Espanha ganhou força com a obtenção do direito de nomeação que os reis católicos obtiveram de Roma. Com esse poder, deram início à substituição dos sacerdotes em posição de autoridade por católicos devotos e tementes a Deus. Para Isabel, tanto o país como a igreja necessitavam de dirigentes bem preparados, e assim ela iniciou a fomentar os estudos. Justo Gonçalves entende que a Espanha deve a Isabel a Católica o lançamento das bases para o século de ouro. Foi com Isabel que a Espanha experimentou o desenvolvimento da imprensa. As suas contribuições mais importantes foram a reforma religiosa, a Universidade de Alcalá e a Bíblia Poliglota Complutense. O próximo nome que eu quero destacar é Margarida de Navarra. Ela viveu entre 1492 e 1594. Margarida estudou italiano, espanhol e latim. Conhecia também um pouco de grego, estudou também hebraico. Nessa posição, ela denunciou os sacerdotes imorais e contribuiu para que as pessoas abandonassem as superstições. O próximo nome é de uma mulher evangélica chamada Phoebe Palmer. Ela viveu entre 1807 e 1874. Ela nasceu no mês de dezembro na cidade de Nova York. E ela escreve assim: no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam reunidos no cenáculo, tanto homens como mulheres, e eles receberam poder para testificar de Cristo. Portanto, as mulheres não apenas receberam permissão para falar, mas foram levadas a fazer isso, movidas pelo mesmo Espírito de Deus. A irmã Phoebe dirigia reuniões semanais na sua casa, reuniões de oração. Essas reuniões elas foram se tornando conhecidas, até que chegaram a reunir mais de 400 pessoas. No começo, as reuniões eram somente para mulheres, mas depois as barreiras sexuais foram sendo derrubadas. Richard Foster escreve no seu livro: Phoebe acabou atraindo alguns dos mais influentes e importantes líderes cristãos daqueles dias. O filósofo Thomas Upham, o fundador da Igreja Metodista Livre, B.T. Roberts, a líder da União Feminina de Temperança Cristã, Frances Willard, e o fundador da Boston University, John Dempster. Phoebe Palmer escreveu: acreditamos que centenas de mulheres cristãs sensatas e conscienciosas têm, na verdade, sofrido mais com o lento processo de crucificação ao qual os homens que carregam o nome de cristãos as têm submetido, do que os mártires tiveram de suportar quando passaram através das chamas. É muito importante conhecer o trabalho dessas mulheres, a obra delas, porque frequentemente há quem argumente que uma mulher não possa exercer liderança cristã porque não teria estrutura emocional. Eu gostaria de que todos aqueles que pensam assim lessem a história de Marie Curie. Ela nasceu em 1867 e viveu até 1934. Apesar de todas as terríveis dificuldades que ela atravessou,
Essa mulher conseguiu, em 1898, isolar mais 2 elementos químicos. Eles aparecem na tabela periódica. Um se chama polônio, ela colocou esse nome no elemento químico em homenagem ao seu país de origem. E o segundo elemento que ela isolou foi o rádio. A palavra radioatividade é devida a Marie Curie, ela que cunhou essa palavra. Marie Curie também tem o mérito de ser a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. O próximo nome é de Aimee McPherson. Ela viveu entre 1890 e 1944. A irmã Aimee tem uma história maravilhosa e ela é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em seu livro, nas últimas páginas, há a seguinte descrição: na ocasião da morte da irmã, mais de 3.000 alunos haviam sido diplomados pela faculdade que ela iniciara, a Faculdade Bíblica Life, e eles foram ordenados ministros, missionários e evangelistas quadrangulares. Naquele tempo a igreja já tinha mais de 2.000 missionários no exterior. Se você procurar no Google, números do ano 2000, dão conta de que a igreja iniciada pela irmã Aimee, em 1923, agora em 2000 já tinha 68.000 templos e 7 milhões de membros em mais de 130 países. O nome seguinte é da nossa irmã Frida Wingren. Ela viveu entre 1891 e 1940. Ela foi a esposa do missionário Gunnar Wingren. O livro de Isael Araújo diz que Frida foi também uma das colaboradoras na direção da igreja, ao lado dos pastores auxiliares, sendo uma das mais ativas pregadores, juntamente com nomes conhecidos como os de Paulo Leivas Macalão e Silvio Brito. Em 1926, ela começou a defender o uso da imprensa escrita na pregação do Evangelho. Além de escrever artigos e poesias, traduzia e escrevia hinos para a igreja. O Boa Semente inúmeras vezes apresentava artigos escritos por ela com títulos como Na Véspera da Vinda de Cristo, Vida por Vida, Cura Divina pela Fé em Jesus, O Eterno Destino dos Infiéis. Frida Wingren não apenas ensinou, mas até hoje ensina. Muitas igrejas e pastores cantam o hino A Mão no Arado, que é da sua autoria. Apesar da Convenção da Assembleia de Deus, realizada em 1930, limitar o ministério da mulher, Frida continuou trabalhando com afinco, traduzindo textos, inclusive comentários para a revista Lições Bíblicas. Seus artigos não cessavam, e em 1931, entre outros escritos, publicou no Mensageiro da Paz, que foi uma fusão do Boa Semente com o Som Alegre, 2 revistas iniciadas por ela. No Mensageiro da Paz ela publicou vários textos com a sua assinatura, entre eles Cristo Ressuscitado, O Pecado e o Seu Salário, e também O Negócio de Judas. Em 14 de agosto de 32, o irmão Wingren entregou a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro ao missionário Samuel Nimstrom. Por esse tempo a igreja fazia culto em dezenas de lugares e já somava mais de 2.000 membros. Gunnar Wingren, a irmã Frida e os filhos chegaram em Estocolmo no dia 12 de setembro de 32. Era o fim do seu ministério no Brasil. Apenas alguns nomes, para que se veja que a igreja chegou onde chegou, com a ajuda importantíssima de muitas mulheres.